Olá, tudo bem? O nosso tema de hoje é Ambiente Rural e Desenvolvimento Sustentável 2. Nós vamos ver como surgem os sistemas de produção sustentáveis, quais têm sido as práticas de sustentabilidade rural no Brasil e quais são os desafios para a sociedade contemporânea em termos de ambiente rural. Bem, a partir dos anos 1950, especialmente, nos países industrializados e nos países em processo de industrialização, surgiu um sistema de produção baseado no modelo agroquímico, ou seja, no uso intensivo de mecanismos, de maquinários, de insumos e fertilizantes que fizessem a terra produzir mais, em menos tempo e com menor custos. Esse sistema, baseado em grandes áreas de plantação, ele prometia o aumento da produção e, principalmente, foi vendido durante os anos 70 para os países de terceiro mundo como a solução para o problema da fome. Com isso, se evitaria os problemas da superpopulação, da dificuldade de abastecer as cidades com alimentação. Na verdade, essa Revolução Verde, como ficou conhecida essa agricultura intensiva, não se confirmou, né? Não diminuiu a fome no mundo e principalmente nesses países mais pobres. E também do ponto de vista ambiental, houve, na verdade, uma extrema apropriação dos recursos naturais, um desgaste enorme do solo, e prejudicando muito mais do que trazendo melhorias para a qualidade do ambiente. Bem, desde o século XIX já existiam alguns críticos desse modelo de agricultura intensiva. Em várias partes do mundo haviam manifestações de cientistas, técnicos e mesmo produtores que não concordavam com esse modelo intensivo de produção agrícola. Nós tivemos, por exemplo, movimentos na Alemanha, que chamava agricultura biodinâmica. Tivemos também na Suíça e na França agricultura biológica. Na Índia, nos Estados Unidos e na Inglaterra surgiu as bases da agricultura orgânica e também a permacultura na Austrália e a agricultura natural no Japão. Mais recentemente, nas décadas de 80 e 90, também surgiu a agroecologia, com uma referência especialmente na área da ecologia, a apropriação da ecologia para analisar os sistemas agrícolas. É claro que todas essas formas de agricultura alternativa que surgiram não se chamavam agriculturas sustentáveis na época. Hoje é que nós criamos esse termo, mais recentemente, a partir dos anos 80, para expressar esses vários tipos de propostas de agricultura sustentável. Basicamente, em todas essas formas de agricultura, o que se faz? A crítica é ao intensivo uso de fertilizantes químicos sintéticos, de agrotóxicos e do tempo que se usa a terra sem permitir que se faça o descanso para a regeneração do solo. Então, todas essas práticas de agricultura sustentável propõem que se use biofertilizantes, que se use adubos orgânicos e, principalmente, criticam um modelo de agricultura que expulsou os camponeses do campo, que afetou a saúde deles ao manusearem diversos venenos, né, como pesticidas, herbicidas, que são altamente tóxicos e prejudiciais à saúde daqueles
produtores que precisam fazer uso para melhorar a lavoura. Então, agora nós vamos comentar, em linhas gerais, quais são as características e os fundamentos de cada um desses sistemas de produção sustentáveis. A agroecologia, por exemplo, surgiu em 1930 já, questionando o modelo de agricultura convencional, como nós chamamos hoje, um modelo de modernização da agricultura considerada conservadora e que beneficiaria, sobretudo, as indústrias agroquímicas, agroindustriais e a biotecnologia. Principalmente por conta da comercialização feita por empresas transnacionais. Então, esse modelo é criticado pela agroecologia e nos anos 80 ela vai adquirir uma base mais científica se unindo à ecologia. Então, ela faz uma relação complexa entre ecologia e agronomia. E, além disso, a agroecologia também propõe o uso da etnociência, ou seja, ela busca uma relação entre os conhecimentos socioculturais e socioeconômicos. Ela busca uma relação entre pesquisadores e cientistas, técnicos agrícolas, junto com os produtores, com o saber, às vezes, centenário, milenar que esses produtores conseguiram de geração em geração sobre a terra. Um conhecimento de como funciona o processo cíclico da natureza. Então, através da etnociência, ele se propõe a criar novas formas de agricultura e novas formas tecnológicas mais apropriadas. Bem, a agroecologia, ela tem dessa forma o entendimento que se deve beneficiar principalmente as relações mais estreitas entre a terra e o produtor. O comércio, a produção dos alimentos deve ser feita especialmente na região e não extrapolar para circuitos mais longos, né, como aqueles que vão para outras cidades e outros países, justamente para manter uma qualidade da produção agrícola. No Brasil, a agroecologia tem se desenvolvido especialmente na região sul, nos 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e sempre buscando essa relação entre produtores e consumidores, buscando atender o mercado regional em primeiro lugar. Bom, além a agroecologia, nós temos também a proposta da agricultura orgânica. A agricultura orgânica é um sistema de produção que exclui o uso de fertilizantes sintéticos que são de alta solubilidade, isto é, eles se impregnam facilmente à planta. Exclui também agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos para alimentação animal. Também não usa nenhum tipo de corante ou conservante artificial, nem faz uso de transgênicos. Baseia-se no uso de estercos animais, na rotação de culturas para justamente deixar o solo descansar, a adubação verde, a compostagem, que é a reciclagem do lixo orgânico utilizado para adubação, e no controle biológico de pragas e doenças. Quer dizer, a agricultura orgânica busca manter a estrutura e a produtividade do solo e respeita os ciclos da natureza. O conceito de agricultura orgânica foi utilizado primeiramente por Sir Albert Howard, que fez pesquisas entre 1925 e 1930 na Índia, observando como a agricultura funcionava e como era importante a utilização da matéria orgânica para a manutenção da vida biológica do solo. A agricultura orgânica ganhou mais importância a partir dos anos 60, quer dizer, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, o uso intensivo de produtos químicos já vinha preocupando tanto produtores como consumidores. Mas nos anos 60 e nos anos 70, que houve uma maior disseminação da consciência ecológica no mundo, é que se fez cada vez mais presente e importante a proposta da agricultura orgânica. Ou seja, tanto produtores e consumidores começaram a perceber que esse tipo de produção altamente química
e química sintética sendo utilizada para maior produtividade e obtenção de lucro, causava extremo mal à saúde, tanto da população que ingeria, como ao próprio meio ambiente e aos alimentos, né? Pois esses pesticidas, herbicidas ficavam impregnados nos alimentos. Bem, a agricultura biodinâmica também foi muito importante para repensar esse sistema de produção convencional. Na década de 1920, o austríaco Rudolf Steiner fez algumas palestras na Polônia discutindo uma nova concepção filosófica que se chamava antroposofia. A antroposofia foi aplicada na área da medicina, da pedagogia e também passou a ser aplicada na área agrícola. Basicamente, de acordo com essa corrente, a saúde do solo, das plantas e dos animais depende de sua conexão com as forças de origem cósmica da natureza. Quer dizer, a antroposofia acredita numa vida espiritual e na energização dessas plantas, desses animais, com uma força transcendente. Então, para restabelecer o elo de ligação entre as formas da matéria e da energia que estão presentes no ambiente natural, é preciso considerar a propriedade agrícola como um organismo, ou seja, como um ser indivisível. Então, é preciso ter uma atividade equilibrada entre a lavoura, a criação dos animais, o uso das reservas naturais. E, de preferência, deve-se manter a produção com esses elementos que estão na propriedade, que estão na fazenda, e não buscar fora dela. Outro sistema de produção sustentável é a permacultura. A permacultura se desenvolveu no começo dos anos 70 pelos australianos Bill Mollison e David Holmgren. Eles, após terem implantado ao longo de 10 anos sistemas florestais em diferentes continentes, Mollison e os seus colaboradores perceberam que os sistemas naturais precisam ser considerados e interagir com outros sistemas igualmente vitais para a existência humana, como os sistemas monetários, os sistemas urbanos, os sistemas sociais e os sistemas de crenças que abrangem a cultura permanente. O termo permacultura vem de agricultura permanente e é baseada numa prática de cuidar da terra, cuidar dos homens e compartilhar os excedentes. E eles entendem que os excedentes são o quê? Produzidos pelos seres humanos: o dinheiro, a informação e o tempo. Então, a permacultura acredita na possibilidade de abundância para toda a humanidade através do uso intensivo de todos os espaços, do aproveitamento e da geração de energia, da reciclagem de todos os produtos e, principalmente, através da cooperação entre os homens para resolver os grandes e perigosos problemas planetários. Vamos ver agora a ação correta? O Ação Correta de hoje vai mostrar uma das correntes alternativas da agroecologia. A agricultura biodinâmica é um sistema de produção sustentável que busca a integração do homem com a natureza para manter o equilíbrio ecológico. Este agricultor utiliza a técnica na região de Colombo, no Paraná, há mais de 18 anos. Em 5 hectares, ele cultiva couve, cenoura, alface em maior escala e mais 30 variedades. A produção anual de 180 toneladas é a única fonte de renda da família. Para ele, a propriedade é considerada um organismo vivo que precisa ser preservado para gerar produtos saudáveis. E é nisso que se baseia a biodinâmica, surgida a princípio para resolver problemas de falta de sementes. A agricultura biodinâmica é um movimento de agricultores que surgiu na Europa em 1920 aproximadamente. Os agricultores estavam preocupados com a questão da falta de produtividade das sementes e também da falta de germinação. E por este motivo eles iniciaram pesquisas e estudos, e um dos principais estudiosos da questão foi Rudolf Steiner, que inclusive
mais tarde foi publicado o livro dele, Os Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. E ali explica praticamente tudo a respeito da agricultura biodinâmica, a forma como se produz e os cuidados que se tem com o ser humano inserido dentro da agroecologia. O processo de produção exige mais paciência, dedicação e também mais mão de obra do que o plantio convencional. As mudas, por exemplo, ganham cuidado especial em viveiros para estarem resistentes e enfrentarem as condições externas sem problemas. Com as mudas já fortes, é hora de colocar no solo, que foi preparado com misturas naturais. E é nesse preparo que está o segredo. A mistura biodinâmica, feita com doses pequenas de plantas, acentua os nutrientes da terra. Ela é colocada no solo junto com um adubo natural, também diferenciado, chamado de composto. O preparado é feito à base de plantas produzidas na própria propriedade. Temos o preparado da camomila, do millefolium, carvalho, da urtiga. Então se faz esses preparados principalmente para potencializar a produção, potencializar cor, cheiro, conservação do produto e também conservar assim a saúde das plantas. O resultado da agricultura biodinâmica é esse, um alimento mais colorido, rico em sabor e com maior durabilidade. A desvantagem é a falta de conhecimento, inclusive de alguns consumidores que não têm consciência do que significa se alimentar de um produto isento de agroquímicos. Os agricultores têm uma mente, assim, um raciocínio de coisas já prontas e assim, eles querem investir numa coisa que dê um retorno rápido. E na agricultura agroecológica ou biodinâmica, esse processo não acontece, porque o retorno é um pouco mais lento, só que é um retorno seguro. Enquanto que o agricultor convencional, dificilmente ele consegue entender esse processo. Então ele quer plantar hoje, colher amanhã e ter o retorno disso. A vantagem é que você tem saúde para você e para a tua família e você vende um produto limpo e de consciência tranquila, porque quem comprar o teu produto você sabe que vai se beneficiar dele, assim como a tua família está se beneficiando. Então, como vocês puderam ver no quadro Ação Correta, é uma experiência no Paraná que une a agricultura orgânica com a agricultura biodinâmica. Bem, nós vimos até aqui os principais sistemas de produção sustentáveis. Então, agora nós vamos ver um quadro que nos mostra quais são as distinções, as principais diferenças entre o sistema de produção convencional e o sistema de produção sustentável. Vamos fazer uma comparação entre o convencional, o hidropônico e o orgânico. Então vejam o primeiro aspecto que a gente pode observar em termos comparativos entre essas formas de agricultura, a preparação do solo. Então no convencional, o solo é intensamente revolvido e é entendido apenas como um suporte para as plantas. No hidropônico não há contato com o solo, se utiliza apenas água. Já o orgânico tem um pouco revolvimento do solo e entende-se o solo como um organismo vivo. Outro aspecto diferencial entre esses sistemas é a adubação. No sistema convencional, são usados adubos altamente solúveis, ou seja, que eles se impregnam e se dissolvem com facilidade na planta. No hidropônico, são também usados adubos químicos altamente solúveis. E no orgânico, usa-se apenas adubos orgânicos. Outro aspecto é como se faz o controle de pragas e doenças.
No sistema convencional e no hidropônico, se faz uso de produtos químicos, inseticidas e fungicidas. Já no orgânico, se usa apenas medidas preventivas e produtos naturais para eliminar as pragas e as doenças. Outro aspecto ainda é o controle do mato. No caso do sistema convencional, o mato é considerado como uma erva daninha. Então se usa herbicidas, controle mecânico ou manual para eliminar. No hidropônico não existe esse problema porque o ambiente é controlado, a plantação é feita em estufas plásticas, não é? E o orgânico já considera o mato como um amigo. O controle é preventivo, manual e mecânico, mas não se tem uma preocupação em usar venenos também para o controle do mato. Um aspecto importante de diferenciação entre esses sistemas de produção é o teor de nitrato. O nitrato indica quanto esses alimentos podem ser cancerígenos ou não para a saúde do consumidor. No convencional, o teor de nitrato é médio, no hidropônico é alto e no orgânico é baixo. E por fim, um aspecto de diferenciação também se refere às alterações que produz no meio ambiente o uso desses sistemas de produção. No sistema convencional, ocorre a poluição das águas e a degradação do solo. No sistema hidropônico, especialmente a poluição das águas, os elementos químicos residuais que ficam nas águas. E no sistema orgânico, ocorre uma preservação do solo e das fontes de água. É isso que se busca, pelo menos, na produção orgânica. Esse quadro que foi mostrado agora para vocês, ele é esclarecedor, sobretudo porque ele mostra que o hidropônico é um sistema de produção também insustentável. Em geral, as pessoas fazem uma certa confusão, especialmente quando vêm nos supermercados, esses produtos expostos, pensam que o hidropônico é mais saudável do que aqueles produtos apresentados pela agricultura convencional. Então, nesse quadro, vocês têm claramente a diferenciação entre eles. E o que nos mostra o hidropônico é que ele é até muito pior, em termos, por exemplo, do teor de nitrato, do que o sistema convencional. Vamos ver agora as práticas de sustentabilidade rural no Brasil. Várias experiências têm sido feitas em todas as regiões do Brasil, procurando repensar a agricultura convencional e incentivando a utilizar a agricultura sustentável, sob diversas formas em que nós vimos aqui que ela aparece. Algumas dessas experiências têm sido regulamentadas e apoiadas, inclusive, pelas políticas públicas e pelo Estado brasileiro, como é o caso das reservas extrativistas na Amazônia e algumas reservas marinhas que têm sido criadas há pouco tempo no Brasil. Outras experiências têm sido feitas por ONGs, como a ASEMA, Associação de Área de Assentamento do Estado do Maranhão, que faz um trabalho junto com produtores rurais e quebradeiras de coco de Babaçu, que estão procurando ajudá-los a melhorar a sua produção, incentivar uma venda adequada dos produtos e uma maior produtividade. De qualquer modo, todas essas experiências estão buscando a sustentabilidade de que forma? Considerando a qualidade de vida dos proprietários rurais e dos produtores rurais, a saúde deles, né, garantir uma melhor condição de saúde, o manejo adequado dos recursos naturais, visando não só o produto e a produtividade, mas o processo de produção como um todo. Bem, eu vou citar aqui para vocês apenas algumas práticas, porque têm sido feitas realmente muitas experiências no Brasil com essas propostas de sistema de produção sustentáveis. Então, nós vamos ver alguns exemplos para ilustrar para vocês, trazer um pouco da prática que tem sido feita por alguns estudiosos, alguns agricultores em várias regiões do Brasil. Então, no caso da permacultura, há uma experiência interessante, porque o enfoque da permacultura é que os problemas que se observam na natureza podem ser parte da solução.
Ou seja, quando você tem uma área árida, por exemplo, pode-se utilizar plantas como da família do cactus, por exemplo, o figo da Índia ou a cochonilha, que é um inseto que produz uma tinta muito valiosa. Então você utiliza aquela área para melhorar a produção da propriedade. Outro exemplo é uma lavoura que sofre um ataque de caracóis. Ao invés de ver isso como um problema, um empecilho, passa a se pensar, de acordo com a permacultura, se não seria interessante ter uma criação de caracóis naquela propriedade. Então, a solução para esse problema é atingida a partir do próprio problema que foi criado naquele ambiente. Em relação aos sistemas agroflorestais, a permacultura tem testado nos estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, nas regiões brasileiras semiáridas, cerca de 25 espécies e 160 procedências de eucalipto. E constatou-se com essa experiência que determinadas espécies podem apresentar mais produtividade do que a mata nativa. Outra pesquisa também realizada com referência aos sistemas silvipastoris foi em Minas Gerais. Na região sudeste do estado, foi desenvolvida uma pesquisa durante um ano numa companhia agrícola, usando extensas áreas de reflorestamento com eucaliptos, e eucaliptos que tivessem também potencial forrageiro, isto é, que serviriam para a alimentação do gado. A pesquisa mostrou também que a pastagem de bovinos e ovinos com eucaliptos propicia uma redução de 52% a 93% do custo de implantação e de manutenção dos povoamentos florestais. Não afetou o desenvolvimento da espécie florestal, a compactação do solo é influenciada pela carga animal, porém o efeito só é percebido nas camadas superficiais do solo. E houve um aumento considerável na taxa de mortalidade dos formigueiros. Então, se combateu tudo isso utilizando sistemas próximos, ecossistemas que mostraram um potencial de equilíbrio entre eles. Outra experiência no Brasil é também com a agricultura biodinâmica, especialmente com a criação, em 1982, do Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, em Botucatu, no estado de São Paulo. Depois passou a se chamar Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica. Esse instituto tem feito um trabalho muito interessante no sentido de disseminar a biodinâmica por meio de cursos, palestras, conferências e pesquisas, procurando melhorar as condições de produção do solo, dentro daquela perspectiva da biodinâmica, de perceber a relação entre os ecossistemas com a energia, a matéria e a vida espiritual. A biodinâmica também tem sido aplicada principalmente no cerrado, e os estudos, inclusive, têm gerado a produção de coquetéis de adubos verdes que são distribuídos para agricultores, produtores rurais de várias regiões, para que eles possam testar o funcionamento desse sistema de produção. E, por fim, nós temos uma experiência também interessante na área da agricultura orgânica. Além de que a agricultura orgânica tem crescido, principalmente a partir dos anos 70, em todo o mundo, aqui no Brasil ela passou a ter mais penetração a partir dos anos 80 e 90. E tem sido criado várias associações de agricultores orgânicos, produtores, mas também foi criado recentemente a Associação dos Consumidores de Produtos Orgânicos no Paraná. Essa associação visa o quê? Fazer uma ponte entre o consumidor e o produtor. É uma forma de chamar a atenção para a importância da agricultura orgânica, para a saúde da população e uma forma de contribuir com esses agricultores para que se possa conhecer melhor os seus produtos.
A Copa, então, tem divulgado a agricultura orgânica através de palestras, eventos, participação na mídia impressa e eletrônica, em campanhas de reciclados junto às feiras, aonde mostram aos consumidores como utilizar melhor o material reciclado para fazer as suas compras, por exemplo. Ao invés de usar sacolas de plástico, que são dadas pelos próprios agricultores, levar o seu carrinho ou as sacolas de pano, ou utilizar mesmo sacos plásticos que já foram usados anteriormente. E também são propostos passeios às propriedades, que é uma forma de aproximar o consumidor do produtor, saber de onde vem o alimento que ele consome. Desafios para a vida rural contemporânea no Brasil. Como nós vimos, os diversos sistemas de produção sustentáveis, ou como se diz também a agricultura alternativa, ela foi criada sob diversas etiquetas: agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, agroecologia, permacultura, enfim, mas todas essas propostas, elas têm um perfil político ou místico ou científico. Quer dizer, elas falam linguagens diferentes, mas todas buscando uma modificação na forma de perceber a agricultura. Não mais como um produto e não mais só no sentido econômico de obter lucro e produtividade, mas com outras racionalidades econômicas, sociais, religiosas, morais. Ou seja, se percebe a relação sociedade-natureza de outras formas que não aquela voltada apenas para a produtividade e o lucro. O crescimento desses movimentos alternativos ao longo do século XX fez com que crescesse a preocupação e a responsabilidade também dos consumidores, que passam a se preocupar com a sua saúde e com a forma como que são produzidos os alimentos que chegam a eles. E esses movimentos acabaram se articulando, se organizando e criaram, em 1972, a Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica. Foi o primeiro ponto de partida para uma articulação mundial. Em 1991, a União Europeia passou, inclusive, a regulamentar a produção orgânica e a subsidiar, incentivando que até 2005 haja um crescimento da produção orgânica em relação à produção convencional. No Brasil, nós não temos ainda uma regulamentação que fiscalize e controle a produção dos produtos orgânicos, mas existe um ato normativo feito pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento referente a algumas normas de produção, distribuição e comercialização desses produtos. Há uma empresa certificadora, o Instituto Biodinâmico, que tem abrangência nacional e é o mais conhecido, que dá uma certa garantia, na falta de uma regulamentação, a esses produtos que são expostos no mercado. Geralmente vocês podem ver no supermercado um selo verde que é IBD, ele é uma garantia para você, consumidor, de que aquele produto é realmente orgânico ou que tem 95% ou mais de produção orgânica. Há também no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um trabalho de certificação que não é por auditagem, como é o caso do IBD, que tem que fazer um trabalho de controle sobre a produção que é voltada para a exportação. Quer dizer, aquela produção que também é de circuito longo, como se chama, pode ser tanto para exportação como para supermercados e hipermercados. E a rede Ecovida de certificação participativa, ela é para o circuito curto, ou seja, ela não é por auditagem, mas ela é participativa no sentido que são os próprios produtores, os técnicos agrícolas e cientistas locais que participam do processo de fiscalização. Então, é uma forma de garantir que aqueles produtos disseminados na região tenham alguma garantia de qualidade e de que são realmente produtos orgânicos. A
nossa dica de hoje, para você complementar os seus estudos, são 3 livros. A Nova Dinâmica da Agricultura Brasileira, de José Graziano da Silva, Os Alimentos Transgênicos, de Marcelo Leite, e A História da Agricultura Brasileira, Combates e Controvérsias, de Francisco Carlos Teixeira da Silva e Maria Ieda Linhares. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês aproveitem as leituras, aproveitem esse tema para refletir sobre o ambiente rural e a sociedade contemporânea no Brasil.